Saudações, família do Fogão, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, vamos aqui repercutir esse videozinho aqui que eu separei para vocês do canal Os Donos da Bola RJ. Vou deixando os créditos totais ao canal, pessoal, que a gente traz notícias e informações sempre atualizadas do Botafogo. Botafogo recebe hoje em campo no Newton Santos o Bahia. Pessoal, vai ser jogo difícil, mas já deixa nos comentários aí, pessoal, o seu palpite do placar. Eu digo que vai ser uns 3-0. Vamos rebater esses 3-0 que a gente levou ali do Cruzeiro. Vamos rebater agora no Bahia e vamos pro próximo jogo, né, pessoal? Levar a decisão mais tranquila pro próximo jogo contra o Bahia. Vamos acompanhar o vídeo, pessoal, até o final, que está top, que eu separei para vocês. Mas antes, se inscreva no canal, deixa o seu like e, se possível, o seu comentário também. Agora, bora pro vídeo. Deixa eu ver, Fernandão, Dorileu. Meu amigo, Rio de Janeiro, 20 graus, com esse ventinho, ó. Sudoeste, é casaco, não tem jeito. Chovendo ainda, do dedinho? Como é que é o negócio do dedinho? Faz de novo aí pra gente ver. Pô, quem soltou pipa sabe, né? Você lembra? Aqui, ó. Você sabe o lado do vento, ó. Sudoeste, pô. Isso aí que é vento sudoeste. Muito ótimo. Então, você que está em casa, se você quiser saber qual é a direção do vento, você dá uma pequena entumecida na pontinha do seu dedo. O povo não sabe o que é isso. Fala o linguajar que você sabe qual é. Sudoeste é vento que vem de algum lado. Dá uma lambida no dedo e levanta. Isso vai virar uma figurinha. Bom, vamos ao que interessa. Thiago Carvalho, que já está especialista em quê, Fernandão? A gente, as informações do Fogão. Esse assunto tá ficando perigoso, vamos falar de futebol que é melhor. Bom, falando sobre futebol, o Botafogo quer reencontrar aí as vitórias. O Botafogo vinha de 8 resultados consecutivos em relação à invencibilidade. Perdeu, é bem verdade, no final de semana para o Cruzeiro, aqui no Newton Santos. Hoje recebe o Bahia logo mais pela Copa do Brasil, mudando de competição. É bem verdade também que o Arthur Jorge poupou alguns jogadores no final de semana. Tinha jogadores também suspensos, como o Marlon Freitas e o Cuiabano. Hoje os dois retornam ao time titular e, além deles, os jogadores poupados também voltam a ficar à disposição, como o Alexander Barbosa, o Luiz Henrique no ataque. São opções aí para o Arthur Jorge, que, é claro, só vai falar qual vai ser o time titular hoje horas antes do jogo, já é um costume aí do treinador português, mas que a gente espera que esses jogadores retornem para reforçar a equipe. Bom, o principal dúvida aí do Arthur Jorge para o jogo de hoje deve ser no setor ofensivo. Isso porque ele tem muitas baixas, além aí do Júnior Santos e do Eduardo, que são lesões um pouco mais sérias. Ele também não tem alguns outros jogadores ainda lesionados, como o Jefinho e também o Matheus Nascimento, que há algum tempo já não figuram no quadro do Botafogo. Hoje, ele deve ter o Savarino e o Tiquinho Soares no time titular. O Luiz Henrique também voltando a ficar à disposição, deve estar no time titular. E a dúvida é se ele vai manter o Tietê jogando na ponta ou se o Igor Jesus permanece ao lado do Tiquinho Soares. Já do lado do Bahia também vai ter algumas mudanças nessa equipe aí, porque o Rogério Ceni tem jogadores que ele poupou no final de semana e que voltam a ficar à disposição. Entre eles, o Everton Ribeiro, muito conhecido do torcedor carioca. O Jean Lucas também é um dos jogadores que estão voltando ao time, cumpriu suspensão no final de semana. Portanto, esse time do Rogério Ceni também deve ter jogadores descansados da última rodada do Campeonato Brasileiro. Uma última questão, GV, é que ainda nesse Campeonato Brasileiro, aqui no primeiro turno, foi o Bahia quem venceu o Botafogo por um resultado de 2-1. Portanto, nesse ano, as equipes já se enfrentaram aqui no Newton Santos, levou a melhor o tricolor baiano. A gente espera que hoje seja um pouco diferente, que o Botafogo consiga o resultado. Uma outra questão que também está sendo tocada aí nos últimos dias é porque o John Textor deu aquela declaração há cerca de 2 semanas sobre manter um teto salarial no futebol brasileiro, que isso manteria também a competitividade das competições nacionais. Ele citou o time do Bahia quando deu essa declaração, dizendo que o Bahia hoje, que tem o investimento do Grupo City, seria muito superior às outras equipes pelo poder aquisitivo, caso não se tivesse um teto salarial no futebol brasileiro. Então, mais uma declaração do John Textor que vai mexendo também o futebol brasileiro nos bastidores, além das 4 linhas. Mais um detalhe para esse confronto de logo mais pelo jogo de ida da Copa do Brasil, GV. Muito bem, Thiago Carvalho. Olha, procure proteção, bote a sua capa, porque tá chovendo bastante no Rio de Janeiro. Aí daí eu chamo de Enzo, vocês falam que eu sou o que eu pego no pé. Esse é o nosso Thiago Carvalho, no sol, na chuva, na neve, sempre trazendo todas as informações. Obrigado, Smurf. Bom trabalho. Bom, vamos ao que interessa. Hoje temos Igor Dorileu aqui com a gente,
Foi engraçado ontem, eu não posso falar isso não, ligamos pro Flávio Amêndola ao vivo, depois você assiste. Qual foi o contexto? Eu e o Ferrugem. Dorileu, muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Sempre um prazer. Thiago trouxe todas as informações aí dos confrontos anteriores. Não é um jogo fácil. Você acha que a macetada que o Cruzeiro deu no resultado, no placar, porque a gente falou aqui ontem, né, Nando? No campo, até me bateram um pouco na internet, vai 3-0 injusto. Eu achei o 3-0 injusto. Achei que o Botafogo jogou para empatar, pelo menos. O Cássio fez, talvez, tirando o jogo do Chelsea, lá da final, uma das melhores partidas da vida dele, né, contra o Botafogo. Você acha que isso abala alguma coisa o Botafogo pro jogo de hoje? Ou não, o Botafogo segue firme para tentar avançar na Copa do Brasil? Boa tarde, pessoal que está em casa também, GV. Eu acho que não vai abalar, não. Mas é importante que o Botafogo dê uma resposta logo em seguida, logo depois de ter uma derrota tão marcante contra o Cruzeiro. Eu concordo com você. Acho que o placar dessa partida do Cruzeiro contra o Botafogo foi um pouco enganoso. O Cássio fez a melhor partida de um goleiro que eu vi nesse Campeonato Brasileiro. E hoje o Botafogo já tem a volta de algumas peças importantes. O Cuiabano volta na lateral, o Marlon no meio de campo, o Luiz Henrique, que foi poupado contra o Cruzeiro, vai retornar ao time titular. Então, mesmo com muitos desfalques, o Botafogo vai começar a ter de novo a base daquele time que vem fazendo um grande campeonato brasileiro. Então, acho que por isso tem condições de fazer uma partida melhor do que fez contra o Cruzeiro e ter uma noite mais feliz com um goleiro não tão inspirado do outro lado. Hoje é o Marcos Felipe, com todo respeito ao Marcos Felipe, a gente sabe que o Cássio é um goleiro de uma prateleira maior. Com certeza tem partidas mais marcantes que o Marcos Felipe. Acho que o Botafogo, se o Botafogo tiver o volume que teve contra o Cruzeiro, vai pelo menos deixar 1 ou 2 golzinhos ali no Bahia. Muito bem, a única coisa que eu peço a Papai do Céu é que o Botafogo não joga de short branco. Sabe por quê, né? Porque tá chovendo. Pedrinho, tá chovendo, Pedrinho. Se o Botafogo jogar de short branco e o Alexander Barbosa aparecer, aí, Fernandão. Aí Mas não vai jogar não, porque o uniforme do Bahia É, bem diferente. O Bahia deve jogar de branco, né? Provavelmente joga de branco. Só se o Bahia jogar de short azul escuro, aí pode acontecer. John, por favor. Short branco não. Ou então deixa o Alexandre Barbosa no banco, pra gente não passar vergonha. Me ajuda aí. Fernandite, vamos lá. Rogério Ceni é um cara muito pragmático. A gente conhece o Rogério como treinador, inclusive campeão brasileiro pelo Flamengo, bons trabalhos, Fortaleza, excelente trabalho. E no Bahia encaixou. Tanto que o Bahia figura ali na primeira página do Campeonato Brasileiro. Qual o tamanho da dificuldade do Botafogo hoje pro torcedor que está tenso em casa? Boa tarde. Não, boa tarde para esse povo maravilhoso que nos acompanha. Dori, sempre bom ter você aqui, querido. É um jogo muito difícil. O Dori falou essa parada de virar a chave e fazer um bom jogo. O Botafogo tem que tomar muito cuidado porque a Copa do Brasil é diferente do brasileiro. São 2 jogos, 180 minutos. Não vencer hoje não é o pior dos mundos. A gente entende que o Botafogo joga em igualdade de condições contra qualquer adversário, seja dentro ou fora de casa. É entender que se vencer o jogo, melhor, mas perder é muito pior. Tem que ter a consciência disso, tentar segurar um pouco o ímpeto. Claro que você vai entrar com a mesma intensidade, tentando fazer as jogadas, mas ter a consciência, ter a ideia de que o jogo não só se define hoje. É um jogo de 200 minutos em que o que acontecer nesse período, nesse tempo, vai definir quem vai para a próxima. Não dá para sair totalmente esbaforido, tentando resolver desde o início, porque pode ser contra-atacado. O Bahia é uma equipe muito qualificada tecnicamente. Letal. Não. E pra frente, principalmente. Isso, e costuma ter a bola, mesmo jogando fora de casa. Fez isso contra o Botafogo aqui, fez contra o Flamengo também no Maracanã. Contra o Botafogo, eu acho que o Bahia ganhou 2-1. Ganhou de 2-1. 2-1. Tinha sido a única no derrota do Botafogo em casa até o Cruzeiro. Isso aí. E no Maracanã contra o Flamengo, também teve mais posse de bola que o Flamengo, se eu não me engano. Foi. Dificultou bastante. Só que dá ao Botafogo uma coisa que ele não tinha contra o Cruzeiro: o contra-ataque. Quando o Arthur veio pro jogo do Cruzeiro, ele pensa no jogo de posse de bola. Ele é o Marçal da esquerda, é o Savarino na esquerda também mais à frente, é o Oscar na direita. É um jogo de posse de bola em que você vai estar em cima do adversário. Romero na direita. Romero na direita. Você tem o controle do jogo. Esse jogo é diferente. Hoje ele tem um contra-ataque. Tem a profundidade do lado esquerdo com o Cuiabano, do lado direito com o Luiz Henrique, que a gente sabe que tem feito a diferença nos jogos do Botafogo. É um jogo bem diferente, de contextos diferentes, só que tem que entender que é uma partida decidida em 2... É uma classificação decidida em 2 jogos. Você falou bem aí, contra o Flamengo, para mim, o Bahia foi melhor. Foi aquele jogo que o Davi Luiz fez um gol aos 94, 95, já nos acréscimos. O Bahia jogou uma bela partida no Maracanã contra o Flamengo. Tô com o Derileu, é um time muito ajustadinho.
Rogério tem o time na mão, é um time que sabe o que quer dentro do jogo, que é importante. Vamos botar o campinho do Botafogo aqui para a gente ter a prévia do time que enfrenta o Bahia City mais tarde. O treinador é o Arthur Jorge, John que está muito bem no gol, Damian Soares, Bastos e Alexander Barbosa. Cuiabano, Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Tietê, Tiquinho Soares e Savalindo no ataque. Doria, esse é o melhor Botafogo? Eu acho que sim, GV. Sem o Júnior Santos, sem o Jefinho, eu acho que esse é o melhor Botafogo. No final de semana, ele optou por entrar com Igor Jesus, junto do Tiquinho. Eu, particularmente, acho que o time fica um pouco lento nessa formação, com 2 centroavantes. Então, eu entraria dessa forma mesmo, com o Tietê aberto pela esquerda, fazendo um meia pela esquerda. E aí o Savarino vem por dentro ajudar o Tiquinho Soares. O time fica mais leve, fica mais móvel. Eu entraria com esse time aí, até porque com o Tietê atuando daquele lado, foi o que o Fernando não falou. Ele traz para o meio e abre espaço para o Cuiabano jogar em profundidade por ali. O Cuiabano faz muito bem, né? Já deu algumas assistências e fez gols assim. Então acho que essa é uma boa formação para hoje. Não, e dentro desse contexto a gente tem que entender que o Botafogo ele ataca de uma forma e se defende de outra. Na fase defensiva vai ser num 4-4-2, com o Savarino vindo por dentro ou mesclando com o Tietê, quem tiver pelo setor posiciona, mas quando o ataque é diferente. O Damian, como é um cara que consegue fazer essa profundidade, mas não tem muito como característica, já é um cara mais velho, ele vem por dentro para liberar o Cuiabano para atacar, o Tietê vindo para dentro, libera a passagem do lado, ou por dentro, com o Savarino, que é um cara muito versátil, ele é um cara muito de construção, ele pode baixar aqui para o meio campo, como pode pisar na linha, como no último gol do Cuiabano, que o Tiquinho estava pisando na linha e o Cuiabano fez a profundidade por dentro, recebeu a bola e fez um belo gol no último jogo, no penúltimo jogo do Botafogo. É entender que o Botafogo tem tudo para vencer esse jogo, tem o seu melhor time, concordo, que é o melhor Botafogo que o Arthur tem hoje, só que tem que estar muito atento com relação à paciência, mesmo quando não tem a bola. O Botafogo fez isso no início, na chegada do Arthur, era um time muito mais de reação, foi se construindo, ganhando confiança para poder ter a bola e hoje sabe jogar das duas formas. E a gente espera que ele consiga ter muito equilíbrio defensivo e força no contra-ataque para poder fazer os gols. Dorileu, você que está sempre cobrindo o Botafogo, está sempre familiarizado com tudo que acontece lá, se o torcedor do Botafogo hoje pudesse escolher um título para 2024, qual você acha que o torcedor escolheria? GV, eu acho que é a Libertadores, pela importância do torneio, um torneio que o Botafogo não tem na sua galeria, dos 12 grandes é o único que ainda não conquistou, então acho que é a Libertadores. Mas o brasileiro, pelo que aconteceu no ano passado, a torcida está um pouco engasgada. Entre brasileiro e Copa do Brasil, você acha que... Brasileiro. Acho que desses 3, a Copa do Brasil fica numa terceira O nosso prateleira. presidente André Bessa disse que preferia a Copa do Brasil porque o Botafogo ainda não tem. Também é uma competição que o Botafogo não tem. Mas não sei, acho que competir com Libertadores é muito difícil. O Botafogo tem né? Libertadores não, né? Não. Tem a Comebol, que é um a Sul-Americana. Era a Sul-Americana da época, Eu acho que a Libertadores, pela importância, Copa do Brasil, brasileiro aqui em segundo e Copa do Brasil por último, embora qualquer um desses títulos seria muito... Você vai pelo tamanho, né? O Continental, pô. O Continental é sempre o mais importante. Matheus Martins, moleque também de Xerém, comprado pelo Botafogo junto ao Udinese, 10 milhões de euros, muito dinheiro. Rapaz, o John Textor, já viu aquele negócio que tem na Brasil, se o patrão ficou maluco? O John Textor tá maluco, mesmo, assim, de uma forma positiva, abriu o cofre, vai jogar no lugar de quem? Porque já vai faltar gente quando voltar Júnior Santos, quando chegar o Almada, vai jogar onde ali, gente? Me ajuda? Não, e acabou de vir um jogador que estava no Lyon, um atacante que estava no Lyon, acabou de chegar no Botafogo, se eu não me engano. Também. Olha, ele quer teto salarial, mas fair play financeiro não existe. Isso que eu ia falar. O John é malaco, mas velho. Fair play financeiro não existe. E ele tá certo. É ruim quando tu tá duro, quando tu tá com dinheiro, compadre. É bom jogador. E aqui, o Botafogo joga com 4 atacantes, né? Então tem que ter realmente muita Final peça de ali. semana ruim pra quem tá duro, né, meu? Ruim pra quem tá rezando pra chover. Tá rezando pra isso aí que tá acontecendo, pra chover. E é interessante porque ele vê de uma forma mais ampla as 3 competições, com condições de ganhar. Não tem como você não dizer que o Botafogo tem condições de ganhar as 3 competições, porque tem elenco para isso. E com essa reformulação, trazendo caras importantes, o Alan ainda não jogou de titular. Acabou de chegar também. O Igor Jesus está tendo... Tem o Almada, que vai voltar daqui a pouco. O Almada acho que tá jogando agora, inclusive, risco de ser eliminado. E o Botafogo tá torcendo pra Argentina ser eliminado. Que é tudo que o torcedor do Botafogo quer. Pois é. Que é um jogador muito, mas muito interessante. Esse moleque é bom de bola. O Botafogo, inclusive, correu para tentar inscrevê-lo pro jogo de hoje, o Matheus Martins, que já seria importante, talvez, para entrar no segundo tempo ali, na vaga do Tietê. Na base no Fluminense, ele era reserva de quem, Joãozinho? Ele entrou no lugar do Luiz Henrique.
No Luiz... Ah, ele era reserva do Luiz Henrique no Fluminense. Luiz Henrique foi vendido, ele eu começou, aí lembro. que ele ganhou uma sequência como titular, foi muito bem, aí no final do ano ele foi vendido também para a Udinese. Esse moleque é bom de bola. Ontem eu tava com o João, o cara falou assim, o Botafogo deu ruim, depois perdeu aquele jogador lá, o Júlio Batista. Aí, Júlio Batista, né, gente? Não, o Júnior Santos. O Júlio Batista era bom também. Esse estava com vocês, né? Pior Vim, que né? não, cara, foi o Filipão, que trabalha lá com o papai Alex, ele e o Jefferson. Aí a gente tava jantando, ele falou, não, o Botafogo deu ruim, depois perdeu o Júlio Batista. Pô. E olha que tava tomando só Coca Zero. Lá de cada mesa não, tava no Together. Beijo pro Jefferson e pro Filipão também, parceiros nossos. Tu conhece o Mohamed? Mohamed El Arouche? Esse aí mesmo. Não sei nem como fala o nome dele Aí direito. ele aí, veio do Lyon, chegando pro Fogão. Se tu fala que viu ele jogar, é mentira. Tu pode ter visto o DVD dele, não veio que nem uma amêndola, não. Não, eu nunca vi, até porque ele jogou muito pouco pelo profissional do Lyon. Mas ele tem um histórico legal na Mas base. é bom, é. tratado como promessa do Lyon, frequentou as seleções de base da França, só que teve problemas com lesão e também problemas extracampo. E segundo a imprensa francesa noticiou, ele pediu para vir ao Botafogo para retomar a carreira. Para uma oportunidade para ele retomar a carreira. Então, Eu fiquei impressionado com os lances dele, Fernandão. E aí, assim, a gente é de outra geração. Quando o cara fala assim, tem alguns probleminhas extracampo. Se for probleminha, a gente já fica... Aí não, se for problemão, não. Aí... Mas se for aqui, perdeu a hora um dia, tomou um negócio a mais. Faz parte da idade. Pô. Da E precisa inconsequência. desses caras, pô. Da inconsequência que a idade traz. Só ele quer vir ao Botafogo. Mas é bom a gente explicar pra ele que o brasileiro é muito mais difícil do que o francês. Pode não ser da mesma forma física, não ser tão pegado Não, o Campeonato fisicamente. Francês tem jogo que dói o olho, pô. É só porrada. é isso que eu ia falar, dói a perna também, meu Dói a Deus. perna. Não, é muito físico, né? O pau canta lá na França. Só que na posição que ele joga, o Botafogo também tem jogadores de muita qualidade e já com uma certa bagagem no futebol brasileiro Mas mundial. lembra que é treinador gringo. Treinador gringo olha pro gringo diferente. Eu não acredito que o Arthur vai pensar assim, não. Ele vai olhar pro cara que tá melhor. Aí, pique louco Abreu, tá? Esquece. Já virou ídolo. A gente já vê que ele não é totalmente tranquilo, né? Não Porque é. pra bater um pênaltizinho desse contra o Barcelona, a gente vê que o moleque é diferente. Mas tomara que ele venha, tenha oportunidades e faça um bom trabalho aqui no Já Botafogo. dá pra falar que o Botafogo tem o melhor elenco do Brasil hoje? Eu acho que sim. De reposição e de opções? Eu acho que sim. Melhor eu acho que não, mas um dos melhores sim. Eu vou falar uma Ainda palavra, acho o Flamengo melhor. uma palavra diferente. Com relação a puro técnico, concordo com você, mas é o mais equilibrado entre todas as posições. Se você tira um lateral, o lateral que entra é do mesmo nível ou muito próximo. Tem uma distância tão grande, Tem uma distância né? muito pequena entre os titulares e os reservas dentro das posições. Tem uma coisa também, Fernandão, quando o Arthur Jorge chegou ao Botafogo, assim como outros técnicos portugueses que chegaram ao Brasil, ele tinha a ideia de trabalhar com um elenco curto, de 20 a 25 jogadores. Só que assim como os outros, ele foi vendo como era a bateria de jogos aqui no Brasil e falou, não dá pra trabalhar com 25 jogadores, vou ter que abrir mais Cara, o elenco, olha o porque Thiago. o Botafogo tem 30 e poucos jogadores. Exato, olha o Thiago Silva, chegou, tava lá na Inglaterra, vai ali, vou fretar do Chelsea ali, pá, chegou aqui, meteu um Cuiabazão lá embaixo, Vai. pá, veio pra cá. Palmeiras. Pá, aí vai pro Bragança Paulista. É Campeonato Brasileiro, filho. Deveria descansar hoje. Hoje não, quinta-feira. Quinta-feira. Eu acho Deveria dar uma que descansada lá na assim. Serra, em Caxias do Sul, que ele saiu do Cuiabá, veio pra cá, agora vai ter que bater pra lá pra voltar pra cá. que O vai dar Brasil mais tem dimensão respirada. continental, Aqui, né? ó, a grama. Lá no... Tu tá vendo aquele jogo? E a chuva? Com o Papai Joel, É foi o neblina. início da reação? Pô, me respeita, pô. Acho que se eu não tivesse lá, alguma coisa ia acontecer. Sabe quem mudou o jogo? Moleque Josafá. Lembra do Entrou no Josafá? segundo. Foi 2-2, né? 2-2, gol do Júnior de pênalti. Esse mesmo, o Josafá sofreu pênalti. Então é isso, né, torcida? Eu venho trazer para vocês aí mais uma notícia. Pedro Martins tem prioridade, tem primeiro dia, melhor dizendo, né, pessoal? No Botafogo, mentalidade vencedora. Pessoal, novo diretor do futebol do Botafogo, Pedro Martins, se apresentou ao clube nesta segunda-feira, dia 29, no CT Lonier. O ex-Vasco, aliás, conheceu as instalações da SAF Alvinegra, conversou com os atletas, comissão técnica e acompanhou também as atividades no dia, às vésperas do duelo com o Bahia pela Copa do Brasil. A honra que recebi a ligação das lideranças aí do clube. No papo tive aí com o Tairo, da CEO, e Alexander, diretor de gestão esportiva, e com John Textor. Ficou muito claro aí o nível de organização do Botafogo e principalmente a ambição. A ambição está muito bem estabelecida.
é o clube que está pensando muito grande e quer ter aí um projeto com a mentalidade vencedora. Isso se constrói ano a ano, passo a passo, disse a Botafogo TV Pedro Martins. E com a chegada aí, pessoal, de Pedro Martins, surpreendeu nas movimentações da SAF, porque o Botafogo não tinha um profissional executivo para a função desde a saída de André Mazuco em março. Alexandro Brito vinha ocupando o cargo, dividindo as atividades. Mas vejo o clube aí que está com seus processos muito bem estruturados e vem aí para me incorporar a uma equipe de pessoas muito competentes. Quero agradecer a confiança do Botafogo e saibam que vou estar aqui até o dia e a noite também para buscar os objetivos, completou Pedro Martins. Em maio, Pedro Martins foi anunciado pelo Vasco para ser o novo diretor de executivo do clube e a passagem pelo Cruz Maltino durou menos de 2 meses, responsável pela escolha do português Álvaro Pacheco como treinador do clube. O dirigente, inclusive, decidiu deixar o clube carioca após a saída do comandante da equipe. Pessoal, enquanto a bola rola, a gente assiste, muita coisa acontece por trás aí das câmeras, aí, pessoal, pro extracampo. E a diretoria aí já contratou Pedro Martins e Pedro Martins aí vai estrear aí seu primeiro dia como mentalidade vencedora. Então é isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês. Se você chegou até aqui, deixa o seu comentário. Se ainda não deixou seu like, deixa seu like, nos ajuda muito aqui na plataforma, no engajamento do vídeo também. E se ainda não é inscrito aqui, se inscreva no canal, dá essa moralzinha pra gente, se inscrever no canal. Acione aquele sininho de notificações, porque assim que a gente postar algum vídeo, algum conteúdo, você já fica sempre atualizado de tudo que acontece aí com o Fogão. Fique com Deus, tenha uma excelente semana, excelente terça-feira e até a próxima notícia.